Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um momento em que buscamos a sua presença. A nossa reflexão de hoje começa com um trechinho do Evangelho segundo João, onde Judas pergunta a Jesus: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Judas ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. A pergunta de Judas, que Judas dirigiu a Jesus, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo, nos faz pensar nessas duas formas de nos colocarmos na vida. Num primeiro momento, a necessidade que temos de ser vistos, elogiados, reconhecidos, admirados. Hoje em dia, se dimensiona a capacidade de influenciação pelo número de likes nas redes sociais, pelo número de seguidores, e não se pensa em que mensagem estamos divulgando com esse número tão grande de seguidores e todas essas pessoas que admiram aquilo que falamos ou que postamos. É um mundo moderno, mas no tempo de Jesus, também os homens, como ainda hoje, buscavam os holofotes, buscavam a evidência, através de gestos rudes do mando pela força, da conquista, pela capacidade de montar exércitos, de comandar exércitos. Vemos isso ainda hoje. Mas Jesus nos fala de um outro tipo de influência. A influência que ele veio exercer na humanidade. E a influência que ele veio exercer na humanidade, como bem nos lembra Emmanuel, começou de forma muito singela. Jesus não nasceu em berço de ouro,
não nasceu numa família abastada. Nasceu numa família humilde e não teve nem uma cama para as suas primeiras horas. Foi colocado numa manjedoura. Jesus teve uma profissão humilde, a profissão de seu pai. Foi carpinteiro, como seu pai. Quando estava na hora de levar a sua mensagem foi uma mensagem de amor, foi uma mensagem de paz, foi uma mensagem de perdão, de esperança. E ele a levou para uma aldeia pequeninha e para um grupo muito pequeno de amigos. Mas essa mensagem era tão poderosa que transformou a humanidade. Não teve, no início, a admiração de muitos, mas foi ganhando a pouco e pouco o coração de todos aqueles que se aproximavam dos seus ensinamentos. A resposta de Jesus a Judas, por que ele vinha se manifestar primeiro a eles, os discípulos, e não ao mundo, Jesus respondeu dizendo que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus promete fazer morada no coração daquele que guardar a sua palavra, porque será o seu bem-amado, aquele que guardar a sua palavra. Mas não é guardar no sentido de colocar num espaço especial da estante da nossa casa o Evangelho de Jesus. Não é guardar no sentido de decorar, saber na ponta da língua todo o texto do Evangelho. Não, é guardar no coração. É guardar como lição profunda a ser colocada em prática, a ser vivenciada. Porque se nós colocamos o Evangelho de Jesus na mais profunda intimidade do nosso espírito, nós estamos guardando com amor. E quando nós guardamos com amor, ela flui nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Vamos fazendo o exercício de nos apropriarmos cada vez mais do Evangelho do Mestre, aprendermos cada vez mais o Evangelho do Mestre, para que ele fique gravado na nossa intimidade. E quando ele estiver bem gravado, bem consolidado na nossa intimidade, na intimidade do nosso espírito, será muito mais fácil colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que ainda hoje é tão difícil. Porque ainda é difícil para nós. Muitas das lições do Mestre ainda estamos longe de exemplificar. Mas é sempre muito útil quando pensamos diante de uma situação qualquer. O que Jesus faria nesta situação? Ou o que Jesus me diria se estivesse comigo agora? O que Jesus espera que eu faça nesta situação, neste momento, neste conflito de vida que estou vivendo? O que Jesus espera de mim? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus diria a mim neste momento de angústia? Isto nos ajuda a trazermos da mais profunda intimidade do nosso espírito
o Evangelho que já conhecemos, para colocá-lo em prática. E quando chegarmos nesse estágio, somos aqueles a quem Jesus ama, porque nós aprendemos a amá-lo. Que esse amor que temos por Jesus, porque já temos, que esse amor que temos por Jesus se consolide cada vez mais, se robusteça cada vez mais, e que as nossas ações, as nossas falas, os nossos pensamentos sejam sempre norteados pelos seus princípios éticos e pela capacidade que vamos desenvolvendo de amar o nosso semelhante. O amor que se manifesta das mais variadas formas. O amor que se manifesta na solidariedade, na fraternidade. O amor que se manifesta na amizade, na compaixão, na misericórdia, na nossa capacidade de perdoar. Que o Evangelho do nosso Mestre seja o alimento do nosso espírito e que frutifique nas nossas ações, nos nossos pensamentos, na nossa conduta. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos.